Há silêncios que gritam mais alto que qualquer ovação em Hollywood. Aos 71 anos, John Travolta, o homem que um dia ensinou o mundo a dançar sob as luzes de neon, parece estar apagando as luzes de sua própria vida de uma maneira que deixou seus amigos mais próximos mergulhados em um frio desconforto. Não é apenas o passar do tempo. É algo mais profundo. Durante 4 décadas, Travolta caminhou sobre as brasas da dor, sobrevivendo a perdas que teriam quebrado qualquer outro homem. Sua mãe, sua namorada de juventude, seu filho Jet e, mais recentemente, em 2020, sua amada esposa Kelly Preston. Mas neste 2025, o ritmo mudou. O ator tomou decisões que não parecem próprias de alguém que planeja um futuro, mas de alguém que está organizando seu legado antes do grande encerramento. Os rumores começaram a circular nos círculos íntimos de Beverly Hills. Travolta começou a se desfazer de objetos pessoais que para ele eram tudo. Não são simples vendas de garagem, são fragmentos de sua alma que ele está entregando a outros. Amigos próximos relatam que ele gravou o que define como sua mensagem final para os fãs. A atmosfera em sua casa é de uma tristeza tensa. Sua família está assustada. Aqueles relatórios falsos sobre sua morte que circularam este ano não parecem agora simples piadas de mau gosto na internet, mas ecos de uma realidade que o ator guarda a 7 chaves. Há algo que John descobriu sobre seu próprio destino, algo que, segundo aqueles que o cercam, quebrará o coração do mundo inteiro. Para entender este ocaso, devemos viajar à origem, às ruas de Englewood, Nova Jersey, onde tudo começou em 18 de fevereiro de 1954. John foi o caçula de 6 irmãos. Cresceu em uma casa onde o dinheiro nunca sobrava, mas a paixão transbordava pelas janelas. Seu pai, Salvatore, era um homem de mãos duras que administrava uma pequena oficina de pneus, carregando sobre os ombros o peso financeiro de uma família numerosa. Mas o coração da casa era Helen, sua mãe. Helen era uma atriz que depositava seus sonhos frustrados e suas esperanças nas aulas que ministrava. O pequeno John a observava ensaiar com um brilho nos olhos que não era normal para uma criança da sua idade. Aos 12 anos, enquanto outras crianças brincavam na rua, ele sentia uma atração calorosa e irresistível pelo palco. A casa dos Travolta não era rica, mas era cheia de barulho, música e histórias. Quando Helen praticava The Sound of Music na sala, John absorvia cada nota como se fosse o próprio ar que precisava para respirar. Esses momentos na pequena sala de estar, cercado pelo cheiro de café e o som de roteiros folheando, moldaram seu espírito. Enquanto as paredes da casa pareciam apertadas e as contas se acumulavam, a criatividade lhe dava uma saída, uma esperança de que o mundo era maior que Englewood. Nem tudo foi música. Fora das paredes protetoras de seu lar, o mundo era cruel com John. Na escola, o futuro ídolo era vítima de bullying constante. Era um menino magro, de pele excessivamente pálida, o que lhe rendeu o apelido de Pink, e sofria de uma gagueira que enrolava suas palavras toda vez que tentava se defender. O assédio escolar o fazia querer desaparecer. Mas ao chegar em casa, a dor se transformava. Em vez de chorar, John criava esquetes para seus irmãos, transformando a humilhação em humor. O palco, mesmo o improvisado em seu tapete, era o único lugar onde ele não gaguejava. Sua mãe, com uma intuição que só tem as mulheres que viveram 1000 vidas no teatro, notou essa dor e o empurrou para as tábuas. "Você tem algo especial, John", ela dizia a ele, levantando seu ânimo quando ele se sentia pequeno. Aquele menino que os vizinhos espiavam pela janela enquanto dançava sozinho estava aprendendo a converter sua vulnerabilidade em uma energia magnética. Pela primeira vez, aos 12 anos, em uma peça comunitária dirigida por sua mãe, o público rugiu após uma de suas falas improvisadas. Esse som, o de uma multidão aplaudindo, atingiu John como uma porta se abrindo para a liberdade. Foi o momento em que ele soube que sua vida não pertenceria às oficinas de pneus,
mas as estrelas. A determinação de Travolta foi tamanha que, aos 16 anos, tomou a decisão mais difícil de sua juventude. Abandonou a escola secundária Dwight Morrow. Apesar dos apelos de seus pais para que terminasse os estudos, John arrumou uma pequena mala com o pouco que tinha e partiu para Nova York. A Big Apple não o recebeu com tapete vermelho. Ele se hospedava em um quarto do YMCA por $1 a noite. Lavou pratos, entregou flores e limpou o chão para poder pagar aulas de atuação gratuitas que frequentava de forma quase clandestina. Houve noites de fome e solidão absoluta naquela cama minúscula do YMCA, mas John nunca permitiu que a tristeza ganhasse a batalha. Cada dia dizia a si mesmo: apenas sobreviva mais um dia. Foi então que sua mãe o ajudou a entrar na Neighborhood Playhouse School, onde ele conheceu Dan Sullivan. O professor viu em John algo puro e bruto, mas lhe deu uma advertência que o ator levaria gravada pelo resto de sua vida. O talento não é suficiente. Esta indústria vai te quebrar se você não construir uma casca grossa. John ouviu. Trabalhou intensamente para controlar sua voz e eliminar aquela gagueira que o havia atormentado na infância. Aprendeu a dominar cada músculo de seu corpo, transformando sua forma de caminhar em uma linguagem própria. Quando terminou sua formação, a advertência de Sullivan tornou-se seu escudo. Hoje, em 2025, essa casca grossa parece estar rachando sob o peso de 40 anos de perdas acumuladas. John Travolta, o homem que sobreviveu à rejeição, ao bullying e à morte de seus entes mais queridos, parece estar enfrentando agora sua batalha mais íntima e silenciosa. A pergunta que percorre os corredores da indústria não é se ele voltará a atuar, mas se estamos preparados para a última mensagem que este homem, que nos deu tanto, tem a nos dizer. O mundo espera, com o coração na mão, para entender o que é aquilo que John descobriu sobre seu futuro e que, segundo dizem, nos mudará para sempre. A história de sucesso de John Travolta costuma ser contada como um conto de fadas, mas a realidade de 1970 foi muito mais dura. Aos 16 anos, no mesmo ano em que chegou à cidade dos arranha-céus, conseguiu seu primeiro emprego remunerado no Cherry Lane Theatre, com a peça Bye Bye Birdie. Ganhava $75 por semana. O palco era minúsculo e os camarins eram tão apertados que mal se podia respirar, mas para John era o paraíso. Ali, entre a poeira dos bastidores, aprendeu o ofício, como sustentar o olhar de uma plateia e como absorver a sabedoria dos veteranos. Esses meses lhe deram algo que precisava desesperadamente: a certeza de que pertencia ao mundo do espetáculo. No entanto, o destino lhe reservava uma lição de humildade. Em 1972, após participar da peça Rain, ao lado de Blythe Danner, o espetáculo fechou abruptamente após apenas 2 semanas de críticas implacáveis. Da noite para o dia, John ficou sem um centavo. Aqueles dias sombrios marcaram sua alma. Passou noites dormindo em bancos de parques, sentindo o frio da indiferença nova-iorquina, caminhando durante horas com a esperança de que alguém, em algum lugar, lhe desse uma oportunidade. Essa época lhe ensinou a natureza volátil da fama. Como a indústria pode te elevar aos céus e te deixar cair no vazio num piscar de olhos, mas John se recusou a desistir. A persistência deu frutos em 1973, com a turnê nacional de Grease. Embora seu papel de Dude não fosse o principal, Travolta o tornou algo magnético. Improvisava passos de dança que faziam todo o elenco rir e preenchia o palco com uma energia elétrica. Essas longas e exaustivas horas no ônibus percorrendo cidades desconhecidas forjaram seu caráter. Em 1974, finalmente conquistou a Broadway com Over Here, atuando ao lado das lendárias Andrews Sisters. O musical foi o sucesso da temporada e John surpreendeu a todos com uma voz de tenor que poucos sabiam que ele possuía. Apesar de um pânico de palco que quase o paralisou nos ensaios, uma vez que encontrou seu ritmo, soube que estava em casa.
Este sucesso lhe abriu as portas de Hollywood e da publicidade. Chegou a fazer audições para mais de 50 comerciais, conseguindo contratos para marcas como Dr. Pepper, que lhe rendiam $500 por dia. Pela primeira vez tinha estabilidade. Mudou-se para um apartamento modesto em Hell's Kitchen, um refúgio pago com o suor de suas audições. Mas nem tudo foi ascensão. Em 1975, a rejeição voltou a atingi-lo quando arruinou uma canção na audição para Godspell. Aquele fracasso o destruiu, mas o obrigou a evoluir. Procurou o mestre de atuação Milton Katselas, que o instigou a escavar suas emoções mais profundas, aquelas que John mantinha guardadas a 7 chaves. Foi essa preparação que o salvou quando surgiu a audição que mudaria a história da televisão. Welcome back, Kotter. John esteve a ponto de perder a oportunidade de sua vida. Precisava de dinheiro com urgência e estava prestes a aceitar outro papel na Broadway quando o diretor de elenco Lynn Stallmaster, vendo seu potencial, lhe conseguiu um pequeno trabalho em The Devil's Rain apenas para mantê-lo flutuando economicamente até a audição de Kotter. Em março de 1975, um jovem Travolta entrou na sala de audições encharcado de suor e mascando chiclete com uma atitude desafiadora. No momento em que leu as falas de Vinnie Barbarino, a sala se iluminou. Os produtores ficaram hipnotizados. Em maio de 1976, ele já era o rosto mais famoso da televisão americana. Os adolescentes imitavam seu jeito de andar e seu rosto estava em cada camiseta do país. No entanto, John queria demonstrar que era mais do que um rosto bonito de sitcom. Em 1976, protagonizou o filme para televisão The Boy in the Plastic Bubble, O Menino da Bolha de Plástico, interpretando Todd Lubitsch. A história, baseada livremente na vida de David Vetter, foi um sucesso massivo. Mas, por trás das câmeras, a tragédia voltou a rondar sua vida. Durante as filmagens, ele formou um vínculo profundo e amoroso com a atriz Diana Hyland, que interpretava sua mãe na ficção. Quando ela morreu de câncer pouco tempo depois, a perda despedaçou John. Essa dor, essa maturidade forçada pela morte, infiltrou-se em sua atuação e o impulsionou a buscar uma profundidade artística que o mundo ainda não tinha visto. Quando John Travolta chegou para as audições de Saturday Night Fever, Os Embalos de Sábado à Noite, em 1976, a pressão era asfixiante. Mais de 200 atores buscavam o papel de Tony Manero, mas nenhum tinha o caminhar. John havia estudado obsessivamente um clipe de The Brady Bunch, onde um personagem caminhava com um gingado particular, como se tivesse sido picado por uma abelha. Ele praticou até que esse movimento se fundisse com seus próprios ossos. Quando entrou na sala e começou a se mover, o diretor John Badham soube de imediato que a busca havia terminado. Aquele caminhar se tornaria a marca registrada de uma geração. Da noite para o dia, o garoto das comédias tornou-se o indicado ao Oscar de melhor ator mais jovem desde 1932. Com apenas 23 anos, assinou um contrato de $1 milhão por 3 filmes com o produtor Robert Stigwood, uma cifra astronômica para a época. Hoje, enquanto olhamos para esse homem de 71 anos em 2025, desfazendo-se de seus pertences e gravando despedidas, é impossível não recordar aquele caminhar vibrante de 1976. O jovem que dormiu em bancos de parques para não desistir parece estar agora, finalmente, buscando um lugar onde descansar de tanto peso, de tanta glória e de tanta perda. O ano era 1977. Dentro da Discoteca Real 2001, Odyssey, no coração do Brooklyn, o ar era denso, quente e carregado de uma expectativa elétrica. Sob as luzes de neon, John Travolta se preparava para filmar as cenas que o imortalizariam. Não foi fácil. O diretor John Badham, um perfeccionista implacável, exigiu mais de 100 tomadas apenas para a sequência de Stayin' Alive. Travolta, entregue de corpo e alma,
girava e deslizava na pista até que seus joelhos começaram a sangrar contra o duro chão de concreto. O que muitos não sabem é que aquele icônico terno branco não foi uma peça de alta costura desenhada em Paris. A figurinista Patricia von Brandenstein o comprou em uma loja comum, raciocinando que Tony Manero, um humilde funcionário de uma loja de tintas, jamais poderia permitir-se algo sob medida. Essa simplicidade mística, com calças boca de sino e lapelas largas, tornou-se o uniforme de toda uma geração. Enquanto isso, a música dos Bee Gees dominava o planeta. O álbum da trilha sonora vendeu 40 milhões de cópias no mundo, 16 milhões apenas nos Estados Unidos, tornando-se o segundo mais vendido da história, atrás apenas de The Bodyguard, o guarda-costas. Durante 24 semanas, dominou o primeiro lugar das paradas da Billboard. Mas para John, Staying Alive não era apenas uma música, era seu hino de sobrevivência. O falsete dos Bee Gees parecia fundir-se com a alma ferida de seu personagem, elevando cada passo de dança a uma categoria quase religiosa. A estreia no Mann's Chinese Theatre, em 14 de dezembro de 1977, foi uma loucura coletiva. Até o final de 1978, o filme havia arrecadado 350 milhões de dólares globalmente. Aos seus parcos 23 anos, John já tinha sua primeira indicação ao Oscar, e pouco depois, quando o filme foi exibido na televisão, estimou-se que 200 milhões de pessoas sentaram-se em frente à tela para vê-lo dançar. No entanto, por trás do glamour, John vivia com um medo constante: ficar preso para sempre no papel do garoto disco. Foi tanto o seu empenho em proteger sua carreira dramática que ele recusou uma oferta publicitária de $1 milhão e declinou uma ponta em Animal House, clube dos cafajestes. Até o perigo real das ruas do Brooklyn infiltrou-se em sua atuação. Após presenciar uma briga real em uma discoteca, John utilizou esse medo para dar crueza às cenas mais sombrias do roteiro. Nesse mesmo 1978, o destino lhe ofereceu o papel de Superman. John o recusou, e embora Christopher Reeve tenha acabado se tornando o Homem de Aço, Travolta admitiria anos depois que essa decisão o perseguiu. Superman mudou o cinema para sempre, e não se pode evitar perguntar como teria sido o universo dos super-heróis com a intensidade de John sob a capa vermelha. No verão de 1977, enquanto o mundo ainda suava com a febre da era disco, John se transformou em Danny Zuko para a versão cinematográfica de Grease, nos tempos da brilhantina. Ele já conhecia o personagem da Broadway, então o carregava no sangue. Quando os produtores duvidaram, John se impôs e cantou Greased Lightning ao vivo, apoiado por Olivia Newton-John, que o ajudou a ganhar confiança nas notas mais difíceis. As filmagens na escola Venice High foram um caos criativo. Durante a famosa cena do hand jive, com mais de 500 figurantes e um calor sufocante, John improvisou movimentos que hoje são lenda. Ele chegou a lesionar a mão em uma acrobacia, mas seguiu em frente, alimentado por uma energia que parecia inesgotável. O resultado foi um turbilhão na bilheteria. Com um orçamento de apenas 6 milhões, arrecadou quase 400 milhões de dólares. John tornou-se o ator mais bem pago de Hollywood, ganhando 2,5 milhões de dólares pelo filme. Mas enquanto o mundo inteiro cantava "You're the One That I Want", o coração de John se quebrava em silêncio. Durante a turnê de divulgação de Grease, ele descobriu o segredo mais amargo. Sua mãe, Helen, a mulher que o ensinou a sonhar, estava com câncer de mama. Ela havia escondido dele para não ofuscar seu sucesso. Helen morreu em 1978. A perda foi um golpe devastador que John processou diante das câmeras. Ele mesmo confessou mais tarde que a vulnerabilidade que o público vê nos olhos de Danny Zuko era, na verdade, seu próprio luto. Apesar da dor, lançou seu sucesso musical Let Her In, que alcançou a 10ª posição nas paradas dos Estados Unidos, sendo seu único hit solo no top 10.
Hoje, ao ver John neste 2025, desfazendo-se de suas memórias, entendemos que sua vida sempre foi assim. Um equilíbrio frágil entre o sucesso mais estrondoso e a tristeza mais profunda. Cada vez que deu um passo de dança perfeito, ele o fez carregando uma perda no bolso, demonstrando que, mesmo quando o coração sangra, o espetáculo deve continuar. A década de 80 amanheceu para John Travolta com uma mudança de pele radical. Em 1980, trocou as pistas de dança pela lama do Texas em Urban Cowboy, Cowboy do Asfalto. Fiel à sua entrega absoluta, passou meses aprendendo a montar touros mecânicos e reais com peões autênticos, buscando que seu personagem, Bud Davis, tivesse uma verdade indiscutível. No entanto, o realismo tem um preço. Durante um ensaio, o animal o lançou com tal violência que John perdeu a sensibilidade nas pernas por um momento eterno. O pânico tomou conta do set. Mas Travolta, com aquela teimosia que nasce da paixão, recusou-se a parar. Só depois soube-se a verdade. Ele estava com o tornozelo fraturado. A dor física vista na tela não foi atuação. Foi a marca de um homem que se negava a cair. Um ano depois, em 1981, ele presenteou o cinema com um momento cult em Blowout, Um Tiro na Noite. O diretor Brian De Palma buscava um grito de terror puro, algo que soasse como morte e desespero. Após várias tentativas fracassadas, Travolta recorreu à sua velha técnica de improvisação dos tempos de Welcome Back, Kotter, e soltou um som tão dilacerante que gelou o sangue da equipe. Era o grito de um ator que já conhecia o peso da perda na vida real. Em 1983, retornou como Tony Manero em Staying Alive. Os embalos de Sábado continuam, mas desta vez não apenas como ator, mas também como produtor executivo. Com um orçamento que hoje equivaleria a 64 milhões de dólares, o set tornou-se um campo de batalha. John bateu de frente constantemente com Sylvester Stallone, que dirigia o filme pelo controle criativo. Embora a crítica tenha sido implacável, o público não abandonou seu ídolo. O filme arrecadou 127 milhões de dólares. Tony Manero ainda tinha pulso, mas a indústria começava a olhar para o outro lado. O ano de 1985 trouxe consigo o drama Perfect, Perfeição. Um filme que provou ser um espelho doloroso de sua realidade. Enquanto interpretava um repórter em uma batalha legal por gravações, Travolta travava sua própria guerra na vida real contra a Paramount por royalties não pagos de Grease. Embora o caso tenha sido encerrado discretamente, John sentiu-se ferido por um sistema que parecia ter esquecido quanto dinheiro ele os fizera ganhar. Perfect foi um fracasso absoluto de bilheteria, arrecadando apenas 12 milhões contra um custo de 20. Sua carreira, pela primeira vez, parecia estar entrando em coma. Em 1989, o nome de John Travolta já não figurava nas listas dos grandes estúdios. Não havia ofertas. O brilho havia se apagado. Foi então que ele aceitou um papel em uma comédia simples e sem pretensões. Look Who's Talking. Olha quem está falando, onde Bruce Willis dava voz aos pensamentos de um bebê. Ninguém esperava nada do filme, mas o milagre aconteceu. A química improvisada entre Travolta e Willis cativou o mundo, arrecadando quase 300 milhões de dólares e salvando a carreira de John em seu momento mais sombrio. Mas enquanto sua vida profissional ressuscitava, seu passado cobrava o preço. Ele foi processado em 5 milhões de dólares por seu ex-empresário, uma batalha judicial que revelou o quão desprotegido o ator esteve durante sua juventude. Nos anos 70, John havia faturado mais de 100 milhões de dólares, mas admite que mal prestava atenção em suas contas. O dinheiro escapava por entre meus dedos, confessaria mais tarde. Foi o momento em que ele finalmente assumiu as rédeas de sua fortuna. Em meio a essa instabilidade, surgiu a luz. Kelly Preston. Embora tenham se conhecido em um set em 1987, o vínculo se selou em 1989.
Ambos encontraram refúgio em suas crenças compartilhadas e em uma conexão que ia além da fama. Kelly tornou-se a âncora de um homem que vinha de uma sequência de 4 fracassos seguidos. Eles se casaram em 1991 e formaram uma fortaleza que resistiria a todas as tempestades, até a partida dela em 2020. Apesar do ressurgimento, um arrependimento sempre caminhou ao seu lado. Em 1986, lhe ofereceram o papel principal em Top Gun. Travolta, ironicamente sendo um apaixonado pela aviação, o recusou devido a um medo de altura que, naquele momento, nublou seu julgamento. Tom Cruise aceitou o papel, o filme arrecadou 357 milhões e mudou a história do cinema de ação. Pouco depois, a carreira de John afundou, deixando-lhe uma lição silenciosa. Às vezes, o medo nos faz perder o voo de que mais precisamos. Hoje, neste 2025 carregado de mistério, lembramos como John aprendeu a se curar através de histórias mais humanas, como Eyes of an Angel, 1991, buscando o coração em vez do espetáculo. Aquele homem que perdeu milhões e oportunidades de ouro é o mesmo que hoje abraça suas memórias com melancolia, preparando-se para uma despedida que só ele parece compreender totalmente. Hollywood ama retornos, mas nenhum foi tão sísmico quanto o de John Travolta em 1994 com Pulp Fiction. No entanto, por trás da mística de Quentin Tarantino, houve um esgotamento real. A icônica cena da dança no Jack Rabbit Slims ao lado de Uma Thurman exigiu 20 tomadas extenuantes. John acabara de aterrissar de uma turnê europeia e seus pés mal respondiam. Mas o momento que definiu a crueza do filme ocorreu por um erro quase fatal. Em uma tomada caótica, o dedo de Travolta escorregou no gatilho da pistola de cena e ele disparou acidentalmente no rosto de Marvin. O set congelou em um silêncio sepulcral, mas Travolta e Samuel L. Jackson, possuídos por seus personagens, não pararam. Continuaram atuando entre o sangue falso e o caos. Tarantino, fascinado pela autenticidade do acidente, decidiu que aquela era a tomada que o mundo veria. Pouco depois, John lesionou o joelho ao cair. O grito ouvido no filme não é ficção, é o som de um homem entregando seu corpo à arte. Em 1995, enquanto sua carreira voava alto com Get Shorty, o nome do jogo, onde usou histórias reais de mafiosos de Miami para dar vida a Chili Palmer, John quase perdeu a vida de verdade. Ele pilotava seu jato Gulfstream II rumo ao Maine, quando o sistema de navegação parou. Sem rádio e com visibilidade nula, o céu tornou-se uma armadilha mortal. Apenas a intervenção heróica de um Boeing 727, que o guiou entre as nuvens, evitou uma catástrofe. Eles estiveram prestes a colidir no ar. Essa proximidade com a morte inspiraria mais tarde sua vulnerabilidade no filme Fenômeno. Anos depois, em 1997, o desafio físico veio com Face Off, a outra face. Ao lado de Nicolas Cage, John submetia-se a sessões de 8 horas diárias de maquiagem. Os artistas inseriam cada pelo à mão e usavam minúsculos motores sob as próteses para que os rostos parecessem vivos. O custo físico foi brutal. Ambos os atores sofreram irritações graves na pele que exigiram atenção médica constante. Mas John manteve-se no personagem, mesmo quando a dor na pele era insuportável, acreditando que aquela entrega era a única forma de o público aceitar o impossível. Nesse mesmo ano, o destino lhe ofereceu um papel em Titanic. Teria sido o maior sucesso da história, mas John disse não. Kelly estava grávida de seu filho Jet, e o ator escolheu o calor de seu lar em vez do frio do Atlântico cinematográfico. Foi um sacrifício silencioso que hoje, em 2025, ressoa com uma tristeza infinita. O novo milênio trouxe a maior aposta e o golpe mais duro ao seu orgulho. Battlefield Earth, A Reconquista, 2000. John investiu $20 milhões do próprio bolso neste projeto de ficção científica.
O resultado foi um desastre histórico que lhe rendeu o prêmio Razzie de pior ator. Foi um alerta para toda Hollywood. Nem mesmo os ídolos são imunes a projetos nascidos da paixão cega. No entanto, nada disso importou em 2009. Enquanto a família estava de férias nas Bahamas, a tragédia bateu à porta da maneira mais cruel. Seu filho Jet morreu aos 16 anos. A dor foi tão imensa que o mundo parou para ele. Meses depois, ele teve que enfrentar uma tentativa de extorsão de 25 milhões de dólares por parte de um paramédico. No julgamento, com o coração partido diante do público, John descreveu como tentou reanimar o filho através de RCP, ressuscitação cardiopulmonar, implorando para que ele respirasse. Foi a primeira vez que o mundo viu o homem por trás da lenda, frágil e devastado por uma perda que nenhum filme poderia narrar. No meio da escuridão, surgiu um pequeno raio de esperança. Em 2010, John e Kelly deram as boas-vindas ao seu filho Benjamin por meio de uma barriga de aluguel. O pequeno tornou-se o bálsamo de que a família precisava para começar a se curar. Travolta canalizou sua energia para a caridade, pilotando ele mesmo um Boeing 707, carregado de mantimentos para as vítimas do terremoto no Haiti, transformando sua paixão pelo voo em um ato de redenção. Ele equilibrou esse renascimento pessoal com papéis cheios de ternura, como sua inesquecível Edna Turnblad em Hairspray, 2007, onde dançava sob camadas de maquiagem e próteses para lembrar ao mundo que ainda sabia sorrir. Mesmo em comédias leves como Wild Hogs, Motoqueiros Selvagens, onde insistiu em fazer suas próprias acrobacias de motocicleta, apesar de sofrer pequenos acidentes, John buscava a conexão humana e o companheirismo que a vida tentara lhe arrebatar. Hoje, ao nos aproximarmos do fim desta jornada em 2025, lembramos que John Travolta não é apenas o homem que dançou em uma pista iluminada, mas o pai que tentou devolver a vida ao seu filho com as próprias mãos. Sua carreira tem sido um ciclo eterno de quedas e voos heróicos, preparando-nos para este último ato onde, ao que parece, o ícone está finalmente pronto para soltar o manche do avião e descansar em paz com suas memórias. A capacidade de John Travolta de morrer e renascer diante dos nossos olhos deveria ser estudada como um fenômeno da natureza. Quando todos pensavam que seus melhores dias haviam ficado sepultados sob as tragédias familiares, o ator voltou a abalar a indústria em 2016. Para interpretar o advogado Robert Shapiro na aclamada série The People v. O.J. Simpson, John não se limitou a atuar, ele se transformou. Engordou cerca de 11 quilos e estudou de forma obsessiva cada gesto, cada inflexão de voz e o estilo arrogante do famoso advogado. O resultado foi uma indicação ao Emmy e o reconhecimento unânime de que o velho John ainda tinha o fogo sagrado nas veias. No entanto, sua carreira sempre foi um caminho de luzes e sombras. Em 2018, empenhou-se em levar adiante Gotti, um projeto que perseguiu por anos. O filme foi massacrado pela crítica, atingindo o humilhante 0% no Rotten Tomatoes. Mas Travolta, com aquela casca grossa que aprendeu a construir nos parques de Nova York, nunca se arrependeu. Importava para mim, declarou com serenidade neste 2025. Para ele, o cinema nunca foi apenas uma questão de números, mas de alma. Mas nem mesmo o fracasso mais retumbante pôde se comparar ao golpe que o destino lhe reservava em 2020. Kelly Preston, sua companheira de batalhas, o amor que o resgatou da solidão, faleceu após uma luta silenciosa contra o câncer de mama aos 57 anos. O mundo chorou com ele. John, em um gesto de extrema vulnerabilidade, compartilhou suas homenagens nas redes sociais, revelando algo que nos comoveu a todos. As últimas palavras de Kelly para ele. Ela lhe pediu que, apesar de sua ausência, continuasse vivendo pela alegria. No aniversário dela, neste mesmo 2025, John publicou um vídeo cantando Come Rain or Come Shine. Milhões de pessoas sentiram seu luto, mas também sua força. Essa é a paradoxo de Travolta.
Um homem que caminha com o coração partido, mas com a cabeça erguida, cumprindo a promessa feita à mulher que mais amou. Como se quisesse provar que o espírito de Grease não tem data de validade, em 27 de novembro de 2025, durante a parada de ação de graças da Macy's, o mundo viu algo mágico. Em um comercial da Capital One, um John de 71 anos apareceu vestido de Papai Noel. Não era um Papai Noel comum, era um Papai Noel que dançava. Cercado por 50 dançarinos e sob luzes ofuscantes, Travolta provou que sua centelha continua intacta. Foi um lembrete de que o tempo pode enrugar a pele, mas não pode roubar o ritmo de quem nasceu para se mover. Este 2025 também tem sido o ano de boatos sombrios. Notícias falsas sobre sua morte inundaram a internet, tentando apagar a luz de um homem que sobreviveu a quase tudo. John, com a elegância que o caracteriza, desmentiu-as, não com gritos, mas com fotos simples e aquela confiança silenciosa que só os anos e a dor superada proporcionam. Hoje, John Travolta continua pilotando seu Boeing 707 em missões de caridade. Continua sendo o mentor de jovens atores que veem nele um mapa de como sobreviver a Hollywood. Continua trabalhando, continua se movendo. Aquele jovem que em 1972 dormia nos bancos de um parque de Nova York por não ter dinheiro para o aluguel, é o mesmo homem que hoje, cercado por seus filhos e suas memórias, prepara-se para o que vier com a mesma fé que tinha outrora. Se é verdade que ele está se despedindo de seus pertences e gravando mensagens finais, não é por derrota. É talvez o ato final de um homem que entende que a vida é uma coreografia perfeita. É preciso saber quando entrar, mas também é preciso saber como se retirar, deixando o público com vontade de uma última dança. John Travolta caminhou pelo fogo durante 40 anos, perdendo sua mãe, sua namorada, seu filho e sua esposa. E, no entanto, toda vez que a música toca, ele volta a sorrir. Porque, no fim das contas, enquanto ele continuar se movendo, o mundo continuará dançando com ele, dançando com ele, dançando com ele, dançando com ele, dançando